Olá, o tema da aula de hoje vai ser sobre a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Meu nome é Paula Vilela Guerpelli, eu sou médica ginecologista e obstetra e trabalho no Hospital da Mulher, em Maceió. A Síndrome Respiratória Aguda Grave, ela é importante a gente entender que, na verdade, ela não é a causa de nenhuma piora clínica. Ela, na verdade, ela é uma consequência por alguma alteração de base que vai ter uma piora clínica importante e, por conta dessa piora clínica importante, ela vai resultar na síndrome respiratória aguda grave. Por que eu acho que é importante a gente enfatizar que a síndrome respiratória aguda grave é uma consequência e não uma causa? Porque o tratamento dela é o tratamento da causa de base que está causando todo esse desbalanço metabólico, imunológico e inflamatório, e por conta disso está resultando na síndrome respiratória aguda grave. E então, tendo em vista isso, quais são os fatores de risco para a síndrome respiratória aguda grave? São as lesões pulmonares diretas e as lesões pulmonares indiretas. Das lesões pulmonares diretas, a gente tem as pneumonias, então, dentre elas, as bacterianas, as virais, as fúngicas, e dentre as pneumonias, a gente tem que entender que hoje, com a etiologia aí do Covid, a gente está aumentando muito o número de pacientes que evoluem com uma síndrome respiratória aguda grave por conta da pneumonia não só viral como bacteriana, né? No Covid é importante a gente sempre lembrar que a pneumonia bacteriana secundária ela é muito comum, porque a evolução do Covid, o processo inflamatório e a tempestade de citocina vai levar a uma imunossupressão do paciente. Então, o paciente que tem a pneumonia por Covid, muitas vezes tem uma pneumonia bacteriana secundária associada, por isso que quando o paciente tem indicação de internação, a gente normalmente entra com antibióticos pensando em cobrir pneumonias bacterianas, tanto típicas quanto atípicas. E o tratamento dessa pneumonia é muito importante. Sobre o Covid, quais são os outros fatores que acabam fazendo com que o paciente evolua para essa consequência da síndrome respiratória aguda grave? Além do processo inflamatório induzido pelo Covid, a microtrombose, a trombose dos pequenos vasos, e que com isso fazem aquele efeito de shunt. O que é o efeito de shunt? Quando existe um alvéolo que é oxigenado, mas ele não consegue transferir esse oxigênio para o sangue, e no caso do Covid, a causa desse efeito shunt são essas microtromboses. Então, quando a gente tem um paciente com a infecção pelo Covid, é importante, quando esse paciente está evoluindo para a síndrome respiratória aguda grave, com necessidade de oxigenoterapia, eventualmente até intubação, é importante a gente pensar nesses dois fatores etiológicos. A trombose, e com isso pensar na anticoagulação. Quando o paciente tem indicação de intubação, muitas vezes ele já tem indicação de anticoagulação plena, né? Então é uma atenção que a gente sempre tem que ter nos pacientes com suspeita de Covid, e cobrir também a parte inflamatória, fazendo a corticoterapia, né, que hoje em dia está cada vez mais sendo evidenciado o efeito benéfico da corticoterapia quando o paciente evolui na síndrome do desconforto respiratório agudo grave. E além disso, fazer o tratamento correto das pneumonias bacterianas, né? Então, se o paciente já tem uma internação prolongada e ele acaba evoluindo com febre, com uma piora da leucostose, uma piora da pressão arterial, pensar em fazer uma cobertura mais ampliada de bactérias que sejam mais resistentes, e quanto antes essa cobertura for feita, melhor a sobrevida do paciente. Então, assim que houver a detecção da piora clínica do paciente, é muito importante a adequação da antibiótico terapia o mais rápido possível. Por quê? Porque a gente sempre tem que lembrar que a síndrome do desconforto respiratório agudo grave é uma consequência, ela não é uma causa. Então, já que ela é uma consequência, a gente tem que tratar a causa para reverter essa consequência e, dessa forma, conseguir tratar adequadamente o nosso paciente.
Outras causas possíveis é aspiração de conteúdo gástrico, então nos pacientes que estão com rebaixamento de nível de consciência, pacientes que estão sedados, eventualmente até entubados, muitas vezes o cuff não é suficiente para conter esse conteúdo orotraqueal, né? Tem tanto da cavidade oral quanto da cavidade gástrica que vão poder vir para a cavidade oral e eventualmente entrar e ser aspirado pelas vias aéreas, e isso faz com que piore o quadro respiratório do doente, tá? Então, a gente sempre tem que pensar na aspiração do conteúdo gástrico numa piora clínica respiratória do nosso paciente. Além disso, contusões pulmonares, porque o trauma pode causar o processo inflamatório e desencadear todo o processo fisiopatológico da síndrome respiratória aguda grave. Lesões inalatórias diretas e afogamentos. A lesão da água nos alvéolos resultando nesse descontrole inflamatório e na síndrome respiratória aguda grave. Fora isso, a gente tem as lesões indiretas pulmonares. Nessas lesões indiretas, a sepsis por focos não pulmonares. Então, lembrar que quando a gente tem um paciente crítico, esse paciente crítico ele está todo invadido, né? Não é só o pulmão que está imunossuprimido, a gente tem um paciente inteiro imunossuprimido que normalmente está entubado, ele está com uma sonda vesical de demora, então dessa forma existe uma vulnerabilidade maior dessa bexiga ser contaminada pela flora dos genitais externos. Então a higiene dos genitais externos é muito importante para a gente tentar evitar essa infecção secundária urinária. Além disso, muitas vezes eles estão usando o catéter venoso central, que está fazendo uma conexão do meio externo diretamente com o coração, porque essa artéria desse catéter venoso central, aliás, essa veia desse catéter venoso central, ela está levando sangue diretamente no coração e, dessa forma, redistribuindo todo esse sangue para o resto do corpo, tendo eventuais aumentos de chance de ter alguma infecção por essa invasão do catéter venoso central. Então todo cuidado é pouco ao manipular não só a parte que o catéter entra no paciente, como todas as vezes que for manipular esse catéter venoso central. É sempre muito importante a gente enfatizar que antes de administrar medicações nesses catéteres venosos, toda vez que for abrir a tampinha do catéter, tem que fazer uma higiene com álcool, esperar esse álcool secar e aí sim fazer as medicações. E antes de fechar a tampinha, sempre fazer de novo uma higiene. Por quê? Porque esses pacientes eles estão colonizados por bactérias multiresistentes e os pacientes do lado também. Então toda vez que houver uma mobilização, você for mexer em qualquer coisa que tenha o acesso à parte interna desses pacientes, é muito importante que se faça uma higiene rigorosa. Então faz parte de quem está lidando com esse tipo de paciente, não só cuidar, como também informar as pessoas que estão envolvidas no cuidado desse paciente. E se nós médicos temos conhecimento desses fatores de risco, é importante que a gente converse com todas as pessoas que estão na linha direta do cuidado desses pacientes, para que essas pessoas tenham esses mesmos cuidados e dessa forma aumentar a chance desse paciente ter um prognóstico melhor. E no Covid, por que isso é tão importante? Porque esses pacientes vão ficar 4 semanas no tubo. É muito tempo de intubação e quanto maior os cuidados que a gente tiver nessa época que o paciente está grave, maior a chance desse paciente conseguir sobreviver a essa doença. Outras causas são traumas não torácicos e choques hemorrágicos, porque quando o paciente perde sangue, ele perde junto com o sangue todo o componente coloidosmótico do sangue, que é o que segura o líquido dentro dos vasos sanguíneos. Então, quando a gente perde a pressão coloidosmótica, a gente diminui essa pressão e aumenta a chance do líquido extravasar para o terceiro espaço. E quanto maior a quantidade de edema intersticial, maior a distância entre o alvéolo e o capilar e maior a chance desse paciente piorar do desconforto respiratório.
Queimaduras extensas, porque a pele ela é um órgão muito extenso que segura todo esse, reveste todo o sangue por dentro. Então, quando você perde a pele, é o mesmo princípio do choque hemorrágico, você perde a pressão coloidosmótica. Overdoses por drogas, por alterações hemodinâmicas que acabam podendo evoluir para uma síndrome do desconforto respiratório agudo grave. Transfusões de sangue ou de componentes do sangue, porque quando a gente recebe um sangue de uma terceira pessoa, existem ali uma série de proteínas que a gente pode ter uma reação imunológica, e essa cascata imunológica, essa reação imunológica pode cursar com a síndrome do desconforto respiratório agudo grave. Alterações hemodinâmicas e alterações pós-transplante pulmonar. E por que é importante a gente sempre lembrar todos esses fatores de risco de uma piora clínica do paciente, de uma piora ventilatória? Porque quando o paciente tem um desconforto respiratório, nem sempre a causa dele é ventilatória. Então, quanto mais a gente souber e quanto mais hipóteses a gente investigar e maior a quantidade de possibilidades que a gente souber tratar nesse paciente, maior a chance da gente conseguir chegar no caminho certo. Por que é importante esse nosso conhecimento? Para melhorar a nossa individualização nos tratamentos. E lembrar que esse quadro clínico ele é uma consequência de alguma outra coisa que está acontecendo com o paciente, não só a causa. Já existe na literatura algumas correlações de alterações genéticas e facilidade do paciente predispor a desenvolver uma síndrome respiratória aguda grave. E interessantemente, esse artigo foi publicado antes do Covid e ele já conseguia relacionar que pacientes que têm alterações no receptor da enzima conversora de angiotensina 2, esses pacientes poderiam ter chances aumentadas de evoluir para esse quadro clínico tão grave que é a SARA. E eles perceberam isso já na primeira infecção pelo Covid, na SARS, né? E por conta disso, possivelmente, né, existe essa relação dos pacientes que têm hipertensão crônica e que têm alteração do receptor da enzima conversora de angiotensina 2 de evoluírem para quadros mais graves. E o que é a SARA, então? Vamos tentar entender mais uma vez por que acontece essa síndrome do desconforto respiratório agudo grave. Como a gente conversou agora anteriormente, ela pode ser secundária a uma lesão tanto direta quanto indireta. As lesões diretas, o que elas vão fazer? Então aqui a gente tem o final do bronquíolo e esse é o alvéolo. Né, o que reveste o alvéolo? A gente tem pneumócitos tipo 1, que são essas células achatadas, muito finas, e essas células ficam em contato aqui com os capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos são aquela parte mais fina, né, do sistema vascular, em que o revestimento dele também é uma célula bem fininha, tá? E como essa célula fina está em contato com essa célula fina, essa espessura diminuída facilita a troca aqui de oxigênio e gás carbônico, tá certo? Então essa daqui é o alvéolo normal. Quando você tem uma lesão, tanto direta quanto indireta, o que vai acontecer? Você vai ter um estímulo por conta da lesão do processo inflamatório mediado por macrófagos, tá? E pelos pneumócitos tipo 2. Esse estímulo inflamatório vai atrair os neutrófilos que estão aqui nos capilares pela corrente sanguínea. Os neutrófilos e os macrófagos vão liberar citocinas inflamatórias, que são um monte de moléculas químicas que vão atrair mais processo inflamatório. Por quê? Porque o processo inflamatório do corpo é o nosso sistema de defesa. Através dessas células, células T, os macrófagos, os neutrófilos, através dessas células que a gente consegue reconhecer o que está lesando esse tecido, esse alvéolo, e através desse reconhecimento essas células conseguem capturar e eliminar o que esteja causando essa lesão. Só que qual que é o problema do processo inflamatório? Além dela reconhecer, capturar e acabar com as coisas que estão fazendo a lesão, ela reconhece qualquer célula que está sendo lesada. Então as células lesadas vão acabar também sendo destruídas pelo nosso processo inflamatório. Por isso que quanto mais células lesadas apresentarem esses fatores pró-inflamatórios, mais elas vão ser destruídas junto com os fatores
externos que estão causando essa lesão dentro do nosso corpo, tá? E o que acontece quando a gente tem uma produção muito grande de processos inflamatórios? A gente acaba machucando mais do que reconstruindo, e por isso que a gente acaba evoluindo com uma piora do quadro clínico e com uma gravidade do quadro clínico. O que acontece então na SARA? Entram muitas células inflamatórias que acabam produzindo muitos fatores inflamatórios, e isso perpetua esse machucado em todo o alvéolo, e quanto mais machucado o alvéolo e também o endotélio, né, porque essa proximidade do alvéolo com o endotélio, o que acontece? Todo esse processo inflamatório que está sendo produzido aqui também acaba vindo para o endotélio. E se o endotélio tem alguma lesão nas células dele, também é a mesma coisa. Todo o processo inflamatório que o endotélio produz acaba vindo para o alvéolo, e isso acaba por fazer aquela, como se fosse uma bola de neve, e crescendo cada vez mais essa inflamação e essa lesão. Esse é o início do processo da SARA. Se essa bola de neve não é interrompida, o que vai acontecer? Quanto mais processo inflamatório, mais ele vai atrair as células de reconstrução, que são os fibroblastos. E os fibroblastos vão depositar em toda essa região uma matriz para tentar refazer e cicatrizar essa região, para tentar fazer com que essa região se torne funcional de novo. Quanto mais inflamação, mais você atrai essa matriz. Essa matriz, se continuamente estimulada, ela vai acabar formando o quê? Uma fibrose. E o que a fibrose faz? Olha aqui, ela vai ser deposta entre o capilar e o alvéolo. Ela vai acabar distanciando o alvéolo do capilar, e dessa forma não consegue mais ter troca gasosa, e acaba tendo uma piora da oxigenação do paciente e tendo uma hipóxia, normalmente até refratária a todas as manobras que a gente faz de tentar melhorar essa oxigenação. Outra coisa que o processo inflamatório faz, ele destrói a substância surfactante. O que é a substância surfactante? É aquela gordurinha que a gente tem no alvéolo que impede esse alvéolo de fechar. E quando a gente tem a destruição da substância surfactante, esse alvéolo tem maior facilidade de fechar, de ocluir e resultar naquilo que a gente chama de atelectasia, tá? Então, se o alvéolo está fechado, obviamente não vai entrar o ar, e dessa forma o paciente vai oxigenar pior, tá certo? Qual que é o problema da gente ter um alvéolo fechado? A partir do momento que esse alvéolo fecha, a gente precisa de uma pressão maior dentro dele para conseguir abrir. É como se ele grudasse, tá? E por conta disso, a gente vai conversar agora mais à frente, que pressões aumentadas dentro do pulmão, ao mesmo tempo que a gente consegue recrutar esses alvéolos que estão fechados, a gente acaba machucando os que já estão abertos. Então, sobre a síndrome respiratória aguda grave, quais são as condutas que o médico pode ter diante do paciente que está evoluindo para esse tipo de quadro clínico, que é uma piora da parte ventilatória, ele vai ter um desconforto respiratório, ele vai começar a aumentar a frequência respiratória, então vamos ter frequências respiratórias maior que 30 incursões por minuto, a gente vai ter uma diminuição da saturação de oxigênio, então o paciente vai começar a ter hipoxemia, vai saturar menos do que 90%, vai começar a ter uma relação entre PO2 e FiO2 pior que 300, então esse é o quadro clínico do paciente evoluindo para um desconforto respiratório agudo grave. Como que vai ser a imagem radiológica desse paciente? Normalmente é aquele infiltrado intersticial difuso, tá? Quais são os procedimentos que o médico pode ter que mais bem estão descritos na literatura de melhora desse tipo de quadro clínico e diminuição da mortalidade? Primeira coisa, tratar o que está acontecendo de base, tá? Então, se o paciente está evoluindo para uma síndrome respiratória aguda grave por conta de um quadro séptico, o mais importante é fazer uma adequação da antibiótico terapia o mais rápido possível, tá? Se você conseguir pegar o paciente afundando na primeira hora de piora da hipotensão, piora da taquicardia, febre, você consegue melhorar muito a mortalidade desse paciente.
Além de adequar a antibiótico terapia, fazer uma reposição volêmica guiada por metas para normalizar a pressão arterial, para conseguir reduzir essa frequência cardíaca, para conseguir reduzir eventualmente até a frequência respiratória do paciente. Por quê? Porque você está tratando o que está resultando na síndrome do desconforto respiratório agudo grave. O que a gente tem que entender? Que essa síndrome é uma consequência de alguma coisa. Então, se a gente pensar no paciente só que ele está fazendo a hipoxemia e não pensar o que está causando, a gente não vai conseguir tratar esse paciente. Quando o paciente começa a evoluir para a síndrome do desconforto respiratório agudo grave, a gente tem que tratar a causa e não a consequência. A gente não tem que apagar o alarme só ofertando mais oxigênio para esse paciente, a gente tem que entender o que está acontecendo dentro desse paciente que está resultando nessa piora clínica. E existem causas tratáveis, e essas são as causas que a gente não pode perder a atenção. Então, qual é uma das causas mais frequentes? Sepse. Sepse por pneumonias bacterianas, por pneumonias virais. Então, pensando na sepse por etiologia bacteriana, a adequação da antibiótico terapia o mais rápido possível, não é para esperar o dia seguinte, é para fazer imediatamente. Além disso, reposição volêmica guiada por metas, tá? Se o paciente tiver uma outra etiologia que resulte nessa SARA, por exemplo, um infarto com supra, você vai lá e faz um eletrocardiograma, você vê o paciente suprado, é uma das causas reversíveis. Aí você vai falar, poxa, Paula, mas existem a miocardiopatia viral que também dá supra no eletro. Como que a gente faz essa diferenciação? Bem, se você tiver num serviço que tem cateterismo, você vai cateterizar esse paciente e vai conseguir fazer a diferenciação pela imagem. Se não tiver num serviço com cateterismo, tem que trombolizar o paciente. Por quê? Porque infarto com supra é uma etiologia tratável de morte. Miocardiopatia não é. Então, quando você pesa risco-benefício, esse paciente vai se beneficiar muito se ele for tratado dessa etiologia que é reversível se for dado o tratamento adequado. Existe estudo de paciente com COVID e alteração de eletrocardiograma que 50% desses pacientes têm alteração de oclusão de coronárias quando existe essa alteração no eletro. Então, sim, provavelmente você vai conseguir ter uma boa recuperação do seu paciente se você tratar as causas que são reversíveis, tá? Fora o tratamento das causas reversíveis, qual que é o outro tratamento desse paciente que comprovadamente na literatura existe uma melhora de mortalidade? É o suporte ventilatório protetor, tá? Antes de 2013, existia uma mortalidade dos pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo grave em UTI de 40%. Depois desse estudo, que foi o estudo com os parâmetros de ventilação mecânica protetora, houve uma redução de quase 10% de mortalidade, caindo de 40% para 30%. Então, é uma coisa muito, muito, muito importante nos pacientes com esse tipo de quadro clínico. E no COVID acaba sendo mais importante por quê? Porque esses pacientes vão ficar, em média, 1 mês intubados. Então, imagina o que é 1 mês de uma ventilação mecânica causando barotrauma nesse pulmão de um paciente que já está inflamado, que já está hipoxêmico, que já está séptico, que já está imunossuprimido por todo esse quadro inflamatório exacerbado que ele tem, né? Então, se a gente conseguir oferecer para esse paciente nessas 4 semanas de tubo uma ventilação mecânica protetora, a gente vai reduzir e muito a lesão e o estímulo pró-inflamatório nesse paciente e dessa forma conseguir aumentar a chance da gente conseguir ter um desfecho mais favorável. Então, quais são as bases da ventilação mecânica protetora? No paciente com SARA, é muito comum a gente ter uma lesão pulmonar difusa e que por gravidade, por efeito gravitacional, essa lesão acaba se concentrando nos lobos, na parte posterior do pulmão do paciente. Então, observe que tudo que está branco aqui é um pulmão que não está ventilando e o que está preto é um pulmão que está ventilando. Existe uma redução importante do volume funcional desse pulmão. Então, no paciente com uma síndrome do desconforto respiratório agudo grave, a gente fala que esses pulmões são baby lungs, são pulmões bebês,
são pulmões menores. E por isso que o controle de volume nesse tipo de paciente é tão importante, porque a área funcional do pulmão é menor. E a gente tem que ventilar adequadamente o que está funcionando, o que não está funcionando. Se a gente tentar resgatar, a gente acaba hiperestendendo a parte funcional e dessa forma piorando a hipoxemia desse paciente. Então aqui são pacientes, quando são ventilados também, você também não pode pecar pela ventilação com muito pouco volume, porque senão o que acontece? Se o volume é baixo, você acaba tendo uma atelectasia também da parte funcional desse pulmão. E quando você insufla, você volta a insuflar alguns desses alvéolos. E esse colabamento seguido de insuflação, você gruda, depois desgruda, gruda, depois desgruda. Isso causa um machucado dentro dos alvéolos que vão acabar piorando a parte funcional do pulmão. Por isso que na ventilação mecânica protetora, qual que é o objetivo-alvo do volume corrente? Entre 4 e 6 ml por quilo de peso predito. Tá? Então, como que a gente vai saber o peso predito? Através da altura do paciente, existe uma tabela já de referência do peso predito, não é o peso real do paciente, e de acordo com essa tabela, a gente vai calcular o volume corrente desses pacientes. Eu expliquei o que a gente faz quando tem um volume diminuído, o que faz quando tem um volume aumentado. Você, por hiperinsuflação, rasga o alvéolo, né? Então você consegue insuflar o pulmão às custas de uma lesão alveolar direta. Então, tanto a diminuição de insuflação quanto o aumento, né, tanto a diminuição do volume corrente quanto o aumento do volume corrente vão poder causar barotraumas. O que é o barotrauma? É você machucar o alvéolo, você lesar essa célula. E quanto mais você lesa essa célula, mais acontece aquilo que a gente estava conversando antes, que é o estímulo ao processo inflamatório. Tá? E quanto mais estimula o processo inflamatório, mais entra naquela bola de neve da etiologia da síndrome do desconforto respiratório agudo grave. Além do estímulo do processo inflamatório, quando você machuca essa barreira entre o pulmão e o sangue, o que acontece? Eventuais infecções bacterianas que estão aqui nesse pulmão vão cair direto na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea vai para o coração, do coração vai para o resto do corpo. Então, quanto mais barotrauma eu tiver nesse pulmão, maior a chance de eu ter bacteremias e ter infecções secundárias muito piores. Tá? Então, esse é um outro motivo pelo qual a gente tem que ter uma atenção redobrada quando o paciente está numa ventilação mecânica e sempre diminuir ao máximo todos os parâmetros para ter a mínima lesão nesse pulmão enquanto o paciente necessita desse tipo de ventilação. Qual que é um outro parâmetro muito importante para ventilação mecânica protetora nos pacientes com síndrome respiratória aguda grave? É a gente conseguir evitar uma coisa chamada hiperóxia. O que é a hiperóxia? É quando a gente coloca mais oxigênio do que o necessário para conseguir ter uma boa oxigenação tecidual desse paciente. Então, o que acontece? Quando a gente tem mais oxigênio do que o necessário, a gente estimula todas aquelas reações químicas oxidativas. E quanto mais produtos de reações químicas oxidativas a gente tem, maior o estímulo direto de processo inflamatório, piorando o quadro clínico do paciente. Então, hoje, quais são os parâmetros alvos de um paciente que está entubado com esse tipo de quadro clínico? A gente conseguir manter uma pressão parcial de oxigênio entre 55 e 80, tá? Ou uma saturação venosa entre 88 e 92, uma oximetria, entre 88 e 92. Então, quando a gente chega na UTI e a gente vê os pacientes entubados saturando 97, 98, 99%, isso não é bom, isso é ruim. Isso significa, a tradução disso, estou lesando diretamente esse pulmão, estou lesando diretamente as células alveolares desse pulmão, estou piorando o quadro clínico da síndrome do desconforto respiratório agudo grave por piora de oxidação local. Tá? É importantíssimo a gente conseguir manter esses pacientes com uma saturação menor,
tá? Uma saturação entre 88 e 92, foi comprovado cientificamente que é a saturação que a gente consegue diminuir os malefícios da hiperóxia e ao mesmo tempo conseguir manter uma oxigenação mínima tecidual. Então, quais são as estratégias protetoras de ventilação mecânica? Volume corrente entre 4 e 6 ml por quilo de peso predito. Pressão de platô até 30 centímetros de água. Então, como é que a gente sabe essa pressão de platô? A gente aperta lá no ventilador uma pausa inspiratória, a gente espera equalizar a pressão inspiratória com o sensor até ver qual é a pressão de platô que esse paciente atinge. Essa pressão não pode estar acima de 30. Quando ela está acima de 30, é uma pressão muito grande no alvéolo que está causando barotrauma, que está machucando diretamente por aumento de pressão aquela célula alveolar. Além disso, quando a gente acaba de intubar o paciente, qual que é a PIP e a fração de oxigênio alvo que a gente tem para esse paciente? De acordo com essa tabela daqui, tá? E aí a gente segue essa tabela até estabilizar o paciente aonde? Nessa saturação entre 88 e 92. Estabilizou o paciente nessa saturação, espera 1 hora, colhe a gaso. Vamos ver como que está a pressão parcial de oxigênio. Pressão parcial de oxigênio, relação PO2-FiO2 maior que 200, ótimo, mantenha o paciente nesses parâmetros de ventilação mecânica. Se a pressão parcial de oxigênio tiver menor que 200, a gente pensa em fazer uma estratégia de recrutação alveolar e titular essa PIP. Por quê? Porque pode ser que eu tenha algumas áreas de atelectasia e recuperando essas áreas de atelectasia eu consiga melhorar a ventilação do paciente. Uma vez que eu titulei a PIP do paciente, a gente vai parar de usar essa tabela. Essa tabela é assim que eu intubei o paciente, como que eu vou me guiar. Se eu precisei titular a PIP, como que eu vou fazer? Eu vou usar aquela PIP e vou variar na fração de injeção de oxigênio para atingir essa minha saturação alvo entre 88% e 92%, tá certo? Então, ok, fiz isso, titulei a PIP, a minha relação PO2-FiO2 está menor do que 150, eu vou pensar em pronar esse paciente. Aí eu vou pronar o paciente, depois de 1 hora do paciente pronado, eu vou colher nova gasometria arterial e eu tenho que ter tido uma melhora da PO2-FiO2. Se eu melhorei a PO2-FiO2, mantenho o paciente pronado. Se eu não melhorei, desprono o paciente e tenta mais uma vez recrutar. Tá certo? Pacientes com COVID, provavelmente aqueles que necessitam de pronação, eu vou acabar tendo que pronar mais de uma vez. E vamos pronar, não tem problema pronar, porque qual que é a vantagem da pronação? É aquela história, eu tenho maior área pulmonar na parte dorsal, se eu pronei o paciente, aquele efeito gravitacional fez o colabamento pulmonar vir para a parte anterior do paciente e eu melhorei a minha oxigenação, eu vou fazer isso enquanto o paciente continuar se beneficiando desse tipo de manobra. Por quê? Porque esses pacientes demoram para recuperar o seu parênquima pulmonar. O COVID é uma doença muito, muito, muito lenta. Eles ficam em média 4 semanas entubados. Então, a gente tem que ter paciência. E ter paciência é ficar muito atento a todas as manobras de ventilação mecânica protetora. Sobre a ventilação mecânica protetora, eu acho que isso é o mais importante que eu queria conversar com vocês. E outro tratamento que também existe nos pacientes com a síndrome do desconforto respiratório agudo grave, e esse tratamento sendo medicamentoso, é o uso do corticoide. O corticoide, ele é uma medicação que ele é esperada de ser benéfica para esse tipo de quadro clínico. Por quê? Porque a SARA é em decorrência de um processo inflamatório agudo grave, processo esse muitas vezes mediado pelo NF-kappa-beta, que é exatamente aonde o corticoide atua. Ele tem uma inibição dessa via do NF-kappa-beta e por isso que ele consegue ter uma redução do processo inflamatório sistêmico. Nesse estudo aqui, eles usaram uma dose diária de 5 mg nos pacientes que eram internados com pneumonia adquirida na comunidade com indicação de internação hospitalar. E o que eles viram?
que não houve uma diminuição da mortalidade, a mortalidade se permaneceu igual entre os grupos, tá? Foi um N de 150 pacientes em cada grupo, em média, com 5% de mortalidade, 8 pacientes em cada um dos grupos teve de mortalidade. Mas o que eles conseguiram melhorar? Houve uma diminuição dos níveis de PCR, de proteína C reativa, no grupo que usou a dexametasona. Houve uma diminuição nos níveis de IL-6, que a gente sabe que é uma citocina inflamatória. E houve uma diminuição também na IL-10 não houve alteração entre um grupo e outro. Além disso, houve uma diminuição nos dias de internação, que não foi estatisticamente significativo, mas foi menor no grupo que usou a dexametasona. O segundo artigo que eu queria conversar aqui com vocês foi um artigo que foi publicado em fevereiro desse ano, a respeito do uso da dexametasona nos pacientes que evoluem com uma síndrome do desconforto respiratório agudo grave. Esse estudo, eles usaram durante 5 dias uma dose de 20 miligramas de dexametasona, tá? E a partir do 5º dia, eles passaram para metade da dose, 10 miligramas, do 6º ao 10º dia, e depois do 10º dia, eles pararam o tratamento com a dexametasona. E aqui eles justificam por que eles usaram essa dose. Porque eles acreditaram que os pacientes deles eram mais graves do que aquele primeiro estudo que eu acabei de trazer para vocês, e menos grave do que um outro estudo que também usou a dexametasona em síndrome do desconforto respiratório agudo grave, com pacientes em quimioterapia e neutropenia febril, tá? Então essa é a justificativa pela dose escolhida de dexametasona. Esse grupo viu que houve uma redução da necessidade de ventilação mecânica, estatisticamente significativa, e houve uma redução da mortalidade, mas essa redução da mortalidade não foi estatisticamente significativa. Então aqui, para a gente ver a probabilidade de sobrevida, que foi maior no grupo que usou a dexametasona do que no grupo que não usou a dexametasona. E especificamente para o COVID, o que a gente tem aí de trabalhos científicos sobre o tratamento da síndrome de desconforto respiratório agudo grave? A gente tem esse estudo do Recovery sobre o uso da dexametasona nos pacientes que apresentaram sintomas de COVID. E como que foi que esse estudo foi desenhado? Eles usaram a dexametasona na dose de 6 miligramas durante 10 dias ou no tempo de internação desse paciente. Qualquer pessoa que era internada com o diagnóstico de COVID era ou dado a dexametasona ou não era dado, ou era dado placebo, e os resultados que eles tiveram foram resultados muito promissores. Promissores quando? Quando o paciente tem necessidade de suporte de oxigênio pelo desconforto respiratório. Então, olha só, quando os pacientes não tinham indicação de receber oxigênio, quem usou a dexametasona aumentou a mortalidade. Então, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente tirar desse estudo. Quando a gente usa o corticoide no paciente que não tem necessidade de suplementação de oxigênio, a gente está piorando a evolução do quadro clínico desse paciente. Quando ele tem uma necessidade de oxigênio, o uso da dexametasona reduz a mortalidade, e quando ele tem uma necessidade de ventilação mecânica, o uso da dexametasona diminui mais ainda a mortalidade, tá? Então, não são todos os pacientes que têm indicação do uso do corticoide. O corticoide está indicado só nos pacientes que começam a desenvolver uma necessidade de suporte de oxigênio, tá? Aqui, o uso da dexametasona para mostrar que nos pacientes que não precisam de suporte de oxigênio, ela piora a mortalidade. E só aqui, nos que precisam de suporte de oxigênio, há uma redução da mortalidade. E se eu não tiver a dexametasona, ou se, por exemplo, for uma paciente gestante, que a gente sabe que a dexametasona cruza a placenta, e se a dexametasona cruza a placenta, ela vai estar atuando nesse feto. Qual que é o possível problema de uma paciente gestante fazer o uso desses 10 dias de dexametasona a 6 mg por quilo? Existe uma possibilidade, e que a gente não sabe ainda se ela é real ou não,
que a gente tem alguns efeitos adversos do corticoide no feto. A gente sabe que quando a gente precisa de mais de 2 ciclos de corticoide para maturação pulmonar fetal num paciente com risco de prematuridade, a gente aumenta o risco de hemorragia de sistema nervoso central nesses bebês. Então, quando você tem uma paciente gestante, é importante a gente pensar se não vale a pena, ao invés de usar a dexametasona, usar um corticoide que não vá cruzar essa placenta, como, por exemplo, a metilprednisolona. Por que a metilprednisolona? Porque ela é um outro corticoide que já foi usado em pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo grave e viu-se que quando usada precocemente, quando ele começa a piorar na parte de hipoxemia, ela tem um benefício nesse tratamento. E qual que seria a dose correspondente a essa dose usada da dexametasona? No estudo do COVID, que eles usam 6 miligramas, a dose da metil seria de 30 miligramas. No estudo da insuficiência respiratória aguda grave, em que eles têm que usar uma dose maior de corticoide para ter um efeito benéfico, 20 miligramas nos primeiros 5 dias seriam equivalentes a 100 miligramas da metil e 10 miligramas nos 5 últimos dias seriam equivalentes a 50 miligramas da metil. E vamos relembrar, por que a gente está usando esse corticoide nos pacientes que estão evoluindo com a síndrome do desconforto respiratório agudo grave e especificamente nos pacientes que têm COVID? Porque a gente sabe que a alteração pulmonar, a lesão pulmonar e a hipoxemia é secundária a um descontrole do processo inflamatório. Então, se os pacientes estão usando corticoide e estão com respostas inflamatórias muito exacerbadas, clinicamente a gente pode até pensar em eventualmente aumentar a dose desse corticoide. Por quê? Porque os pacientes COVID, eles não são só COVID, eles são um paciente como um todo. E a gente tem na literatura usos de corticoide, eventualmente usos mais de doses mais elevadas, com melhoras no desfecho. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente associa uma síndrome de desconforto respiratório agudo grave, por exemplo, com uma sepsis, a gente tem uma resistência do receptor glicocorticoide periférico. E por isso a gente precisa de doses mais altas de corticoide para conseguir ter um desfecho favorável nesse tipo de paciente. Então é importante a gente ver todos os trabalhos que existem no tratamento clínico para ter ideias sobre aquele paciente que está na nossa frente. Mas uma das coisas que eu acho que é mais importante a gente não esquecer é individualizar cada tipo de paciente que está deitado na nossa frente. O paciente não é COVID, o paciente não é só SARA, o paciente não é só sepse, o paciente não é só uma alteração de eletrocardiograma, o paciente é uma pessoa. E é uma pessoa que tem uma série de órgãos que trabalham relacionados entre si, e a gente, quanto mais entender sobre toda essa congruência, melhor a gente vai ter de chance de tratar esse paciente com melhor desfecho. Então, por que é importante a gente saber o que já foi publicado na literatura? Para a gente ter ideias, porque quando a gente faz só a receita de bolo, muitas vezes essa receita de bolo não vai dar certo. E quando essa receita de bolo não dá certo, a gente tem que ter conhecimento para conseguir variar, colocar um pouquinho aqui, tirar um pouquinho ali, para conseguir melhorar a nossa acuidade de individualização e conseguir melhorar o desfecho daquele paciente que está na nossa frente. Os pacientes que estão internando com COVID são pacientes gravíssimos, gravíssimos, e por essa intensidade de gravidade de quadro clínico, que a gente tem que conseguir identificar e tentar isolar qual é a disfunção de cada órgão para tentar compensar melhor cada uma dessas particularidades, para tentar fazer de uma forma como um todo melhorar a chance daquele paciente que está na nossa frente. Então, diante de todas as carências, de tudo que a gente está tendo, a gente tem que conseguir olhar para o paciente, a gente tem que conseguir examinar o paciente, a gente tem que conseguir olhar para o ventilador, ver as curvas ventilatórias, entender quais são as vantagens e desvantagens daquele tipo de ventilação. A gente tem que saber se o paciente está sendo adequadamente tratado para infecções, para alterações hemodinâmicas, está sendo bem higienizado para evitar infecções secundárias, que é uma das coisas mais importantes nessas internações prolongadas de pacientes, para que dessa forma a gente consiga tratar o paciente como um todo.
Eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, por favor, coloque nos comentários aqui abaixo, e assim que eu puder, eu respondo, ou eventualmente até faço uma aula embasada nas dúvidas que forem surgindo. Muito obrigada a todos pela presença. Até mais.